Bom dia, turma! Hoje, quarta-feira, semana curta, tem feriado à vista aí, né? Amanhã, quinta-feira, feriado, sexta-feira, recesso, e aí a gente volta só na segunda. Então, não tem motivo para não aproveitar a aula de hoje, porque vai ter uns dias de descanso depois, tá bom? Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Como sempre, a gente começa com língua portuguesa, né, pessoal? Aí, na língua portuguesa hoje, do dia... Que dia é hoje mesmo? Hoje é 2 de junho, né? Cabeçalho no caderno, muito capricho, né? Organização é primordial, tá? Aí depois, nós vamos trabalhar o livro, professor. Olha, gente, o livro é o seguinte, hoje ele pode ser um material de consulta para você, para o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Hoje nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, professora? Uma produção de texto. Ontem, lembra? Eu pedi aquela produção de texto de 15 linhas. Hoje, a produção de texto hoje é uma história em quadrinho. Aí, a história em quadrinho de vocês hoje, ela vai ser feita em uma única folha, tá? Aí, vamos ver qual que é o assunto da nossa história em quadrinho de hoje. Olha, gente, você irá produzir uma história em quadrinho de uma página, como eu já falei. E qual que é o assunto? Meio ambiente, tá? Então, nós vamos falar do meio ambiente, só que agora você não vai precisar ficar preso naqueles 5 R's, né? Você vai poder abrir o leque, falar sobre outras coisas, né? E aí vem acompanhado o quê? O desenho de vocês nessa história em quadrinhos, né? Olha bem, aí eu trouxe aqui, eu vou deixar para vocês um exemplo de história em quadrinhos relacionada ao meio ambiente. Não precisa ser do jeito que está aqui, né? Eu dou liberdade para vocês poderem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Isso daqui é só um exemplo. Então, olha bem, foi feita essa história de uma página só que eu vou colocar em 2 PowerPoints para ficar o tamanho, né, para vocês poderem visualizar. Então, olha bem, o que aparece nessa história em quadrinhos? São dicas, né? Então, nessa história aqui, gente, se você for seguir aqueles recursos que eu trabalhei com vocês, se vocês forem olhar bem, né, aqui os personagens, eles não falam, né? Quem fala, aparece mais aqui, é o narrador. Então, nós temos o que nós chamamos lá de legenda ou os recordatários, né? Então, olha bem, ela fala a Mônica com a Magali, né? Então, falando da economia de água, dando exemplos, né, sobre a economia de água. O Cascão traz aqui sobre a reciclagem do lixo, né? Então, gente, olha, cada um tem o desenho e dando o seu recado. Mas aí, foi usado o quê? A voz do narrador para fazer isso, tá? Olha aqui, mais exemplos. Olha aqui, de energia, né? O consumo de energia, no caso, a economia, né? Sobre a poluição, né? A poluição sonora que também nos afetam, né? Então, dentro de uma página, veio a história em quadrinho e dando o seu recado. Vocês vão escolher, vão criar os personagens de vocês. Não precisa ser da turma da Mônica, não. Você pode ter o seu personagem para você poder escrever. Se você quiser que o seu personagem, fale na história, o que você tem que fazer? A fala dele tem que ser escrita dentro dos balões, né? Agora, se você quiser que o narrador, né, só o narrador apareça, fale na história, aí você tem que fazer isso daí, ó, colocar dentro dos recordatários, né? Para poder
ter a fala do narrador. Combinado, gente? Olha bem, essa produção de texto da história em quadrinhos, mais a de ontem, é o que eu falei, vai valer 5 pontos, tá? Para o próximo bimestre, na nota de vocês, tá ok? Então, depois que fizer, capricha, colore e manda para a professora, tá ok? Aí, a nossa aula hoje foi curtinha, não foi? Então, fotografou, mandou para a professora, acabou. E agora a gente vai para matemática daqui a pouco, viu?